Eu sou Rebeca, sou nutricionista, trabalho aqui no projeto. Acho que todos vocês já me conhecem. E a gente está hoje aqui para conversar, tirar dúvidas, tá certo? E aprender um pouco mais de como a gente cuidar da gente mesmo, no caso dos pais, dos meninos maiores, e como a gente cuidar dos nossos filhos também, tá certo? Que é uma forma muito importante também da gente poder propagar essa alimentação saudável, é a gente sendo exemplo para os nossos filhos e auxiliando também no dia a dia ali, aprendendo um pouco como fazer algumas estratégias para que eles possam se alimentar de forma saudável também, tá bom? Como eu estava falando, o objetivo dessa palestra de hoje é justamente orientar vocês a manter uma alimentação saudável, tá certo? E também como fazer com que vocês possam passar isso para os filhos de vocês, atuar no dia a dia. Eu sei, pelo que eu trabalho aqui, né, pelo que eu acompanho algumas crianças, a grande dificuldade que alguns pais têm em conseguir alimentar as crianças da forma correta, né? Pode ser por problemas econômicos, às vezes problemas culturais, sociais, mas também tem a questão de algumas doenças. Às vezes, quando a criança está doente, ela recusa se alimentar da forma correta. Também tem problemas neurológicos que algumas crianças têm. E também fica difícil estar oferecendo essa diversidade de alimentos que elas precisam, na verdade, para estar bem nutridos. E, na verdade, a criança recusa. Então, são alguns pontos que a gente vai abordar hoje sobre isso também. Mas, antes de tudo, antes de eu falar aqui qualquer dica para vocês, a gente tem que entender o porquê que é importante a gente se alimentar de forma correta. Pode até ser repetitivo, né? A gente falar, toda vez a nutricionista fala a mesma coisa, tem que se alimentar de forma saudável. Mas essa é a questão-chave de uma alimentação saudável. A gente tem que entender o porquê a gente precisa. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa ter energia. A gente precisa que o nosso corpo funcione corretamente para que a gente consiga desenvolver as atividades do dia a dia, né? E a gente sabe que uma alimentação saudável, ela nos previne de doenças, ela nos fornece energia, ela controla todo o nosso sistema do corpo humano. Compreendem? Concordam comigo? Sim? Antes disso, eu queria saber se alguns pais, podem levantar a mão, tá certo? Que tem filhos em casa com dificuldade de alimentação saudável. Tem algum? Tem 1, 2. Vocês querem citar para mim quais são as dificuldades deles? Pelo que os pais falaram aqui, a grande dificuldade são as frutas, né? Verduras, né? Legumes em geral. Vamos lá. Para começar, a gente sabe que a alimentação saudável é essencial desde o nascimento, né? Isso, para falar a verdade, ela é essencial desde a gestação. A mãe, ela precisa estar muito bem nutrida para que o bebê possa desenvolver da forma correta, não é isso? E aí, quando o bebezinho nasce, tem aquela fase do aleitamento materno, que também é muito importante, mas às vezes não acontece, dependendo da família. E aí começa a fase da introdução alimentar, né? Depois dos 6 meses ali, que a gente indica o aleitamento materno exclusivo, começa a fase da introdução alimentar. E aí começam os problemas. Porque o bebê está ali se adaptando com tudo novo. Em algumas famílias seguem as tradições, por isso que eu falei, culturais, sociais, e aí começam só com o mingau, não oferecem as frutas da forma que tem que ser oferecida, e aí a criança acaba não tendo acesso àquele alimento desde o início. E depois que cresce, fica mais difícil ainda começar a introduzir esse alimento na criança, tá certo? Então, esse é um ponto que pode funcionar numa criança pequena. E a gente começar a oferecer esses alimentos desde o princípio, tá certo? A segunda coisa que a gente precisa saber é que uma alimentação saudável, ela precisa saciar a fome, né? Então, se a criança está com fome, ela precisa se alimentar de forma saudável, mas que ela fique saciada. Outro ponto, vamos lá. Hidratação. Também eu vejo alguns pais aqui que as crianças têm dificuldade de beber água, né? Que esquecem de beber água. Mesmo a gente morando num clima tão quente, com tanto calor, as crianças também têm dificuldade de beber água.
E também a alimentação, ela está completamente envolvida na fase de desenvolvimento e crescimento da criança. A gente sabe que a criança que muitas vezes não se alimenta da forma correta, ela não tem o peso adequado, o seu crescimento em estatura também não fica adequado, e é uma preocupação para os pais, para quem cria, né? Às vezes é com os avós. E aí a gente vai aprender hoje um pouco de como fazer as escolhas corretas para que a criança possa ter mais acesso e comer, se alimentar de forma mais nutritiva, tá certo? Primeiro de tudo, a gente pode dividir os alimentos em alguns grupos. Esses alimentos podem ser classificados de várias formas, mas hoje eu preferi trazer aqui para vocês e separar eles por nutrientes, tá bom? Então a gente separa em 5 grupos, 4 principais e também a gente junta com a água, que é a questão da hidratação, tá bom? Vocês que receberam esse panfletinho também podem acompanhar aí o que eu vou mostrar aqui na caixa, tá bom? Nessa primeira imagem, a gente tem aqui, 5 grupos alimentares, tá bom? Que vocês já devem ter ouvido falar, mas hoje a gente vai falar detalhadamente sobre eles. Tem aqui os carboidratos, que a gente sabe que é fonte de energia para o nosso corpo. Gorduras, que também é chamado de lipídios, que as pessoas podem não saber. Os lipídios, que também é uma fonte de energia para o nosso corpo. As proteínas, que faz parte da formação dos nossos tecidos no corpo, elas transportam vitaminas também e também atuam no nosso sistema imunológico, tá bom? Vitaminas e minerais, que a gente encontra nas frutas, legumes, verduras, também fazem todo o processo para funcionar o nosso sistema vital. E a água, que é também muito importante com a nossa hidratação, tá bom? Vamos lá. Mas assim, o que é que eu posso dar de carboidrato? Vamos lá. Todo esse grupo alimentar aqui é o que deve conter no prato da alimentação do filho de vocês, tá bom? Pelo menos um componente desse prato, desse grupo, seria uma alimentação saudável no prato do filho, tá certo? No prato do filho ou no prato de vocês que estão aí adolescentes. Vamos lá. Começando aqui pelos carboidratos. Vocês que podem acompanhar também, eu coloquei aqui em 2 grupos. O grupo dos carboidratos, que a gente considera saudável, para criança, para o adulto, para qualquer grupo de pessoa, e os não saudáveis, tá certo? Tem aqui o arroz, os pães. Gente, por muito tempo, o coitado do pão foi o vilão, né? Ele era o vilão, o terror das pessoas. Mas vamos combinar que um pão, ele não vai fazer com que as pessoas engordem. Um pão na sua dieta, no dia, ainda mais se ele for integral, rico em fibras, ele não vai ser um vilão, tá certo? O problema é quando a gente deixa de consumir variedades de carboidratos e só come pão, né? E só come vários pães no dia. Por exemplo, tem casos de pessoas que comem 5 pães no café da manhã. Tem casos de pessoas que não comem batata doce, não comem macaxeira e vão para o mais prático e vão só para o pão. E aí realmente ele se torna um vilão porque ele está em excesso. Tá bom? Mas vamos lá. Tem o milho também, que é um carboidrato muito bom. Batata, pode ser inglesa, batata doce. E também a gente já pode acrescentar inhame, macaxeira, os tubérculos, né? A gente fala de raízes. Aveia também é um cereal que é um carboidrato muito importante. E aí, tem os que a gente deve evitar na nossa dieta, na nossa alimentação, né? Que são as balas, né? Que as crianças gostam muito. Biscoito recheado principalmente, bolo recheado, bolo de chocolate, pizza, sorvete. E assim, aqui está a opção como se fosse uma única vez, né? Mas a gente sabe que principalmente para o paladar das crianças isso é muito mais atrativo e às vezes elas preferem isso do que isso no dia a dia, né não? Vamos lá para o próximo grupo de alimentos. Depois dos carboidratos, tem as gorduras. Gente, a gordura também é importante para o nosso organismo, mesmo que sejam em quantidades pequenas. Tem alguns alimentos que são ricos em gorduras importantes para o nosso funcionamento do corpo. No caso do abacate, é uma gordura super indicada. Azeite, nozes, também entra as oleaginosas aí, né, que a gente também conhece. Amendoim, por exemplo, também tem uma fonte de gordura boa. E tem as gorduras que são prejudiciais, que todo mundo sabe que a gente não deve estar consumindo em excesso,
que é justamente as frituras, manteiga e margarina. A margarina ainda é pior que a manteiga, né? Que tem a diferença. Mas as duas também são gorduras que a gente não indica. E também, aqui, ó, a carne vermelha, ela tem uma gordura, ela é muito mais gordurosa do que as outras, tá certo? Que a gente chama da carne comparada ao peixe, ao frango. As outras são carnes magras, ela é a carne gordurosa. E ainda mais, quando se trata de calabresa, que são os embutidos, né? Calabresa, o bacon. E aí são fontes de gorduras que são prejudiciais à saúde, principalmente quando a gente come muitas vezes. Passando daqui das gorduras, temos as proteínas. As proteínas, a gente tem as proteínas de origem animal e as de origem vegetal. E todas as proteínas são importantes para o nosso funcionamento do organismo. E aqui a gente tem ovo, que está quase a preço de ouro, né? Está super caro. Vamos lá. Ovo, frango, leite, queijo, leites e derivados, né? São boas fontes de proteínas. E aí também temos as proteínas vegetais. Aqui tem o feijão, a ervilha, a lentilha, amendoim. Também são fontes de proteínas e também podem funcionar. A mãe aí que falou que o filho não gosta de carne, né? Mas aí é uma opção a gente oferecer as proteínas de origem vegetal, já que ele rejeita as de origem animal, tá certo? Vitaminas e minerais, que é onde a gente mais encontra nas frutas, legumes e verduras, né? Que é o grande processo que os pais passam com as crianças que às vezes não aceitam, não gostam. E aí entra problema de textura, entra problema de sabor, né? Que as crianças rejeitam. E eu vou ser bem sincera, isso começa desde a introdução alimentar. O erro, infelizmente, começa desde a introdução alimentar. Como eu falei, às vezes a criança ela tem algum problema neurológico que realmente ela tem a questão da seletividade e aí fica mais difícil a gente conseguir introduzir isso desde a introdução alimentar, que era a fase que ela começa a se alimentar. Mas tem as outras crianças que elas realmente não têm acesso por conta da cultura mesmo de oferecer o mingau, o leite, tudo muito líquido, tudo muito pastoso, batido tudo no liquidificador, né? Com medo que a criança engasgue. E não é, na verdade, ela deve ser oferecido em pedaços mesmo para a criança sentir textura, cheiro, saber a cor. Mas aí a gente sabe que ela é super importante e não custa nada os pais tentarem, mais uma vez, nunca é demais, colocar isso no dia a dia da criança, tá certo? Às vezes, vamos combinar que às vezes a fruta sai mais barato do que alguns industrializados que você acaba optando, né? Aí vocês podem falar assim, mas a gente pensa na praticidade também, o dia a dia é muito corrido, mas me digam qual é a dificuldade de descascar uma banana, né? Não tem dificuldade, gente. Não tem dificuldade em partir uma melancia. Às vezes tem até sem caroço, né? Que às vezes tem preguiça de tirar o carocinho. Mas não tem. Essa é uma questão de escolha mesmo do alimento. E aí entra outra questão. Os pais que são responsáveis pelas compras em casa também têm que ter uma boa orientação. Porque se você tem a fruta e oferece a fruta ao seu filho e também come a fruta junto com o seu filho, é um ótimo exemplo. Agora, se os pais preferem comprar um industrializado e às vezes nem tem a fruta em casa, realmente fica difícil da criança querer outra coisa, não é mesmo? Então, fica aí uma das dicas é realmente não ter aquele produto industrializado em casa e ter a frutinha lá, um pouquinho, variedades. Nem precisa, gente. Às vezes você compra a fruta com pouco dinheiro, né? Dependendo do que você escolher, também é vantagem. Outra coisa que eu queria falar aqui é que na questão econômica, nutritiva e até acessível assim da gente encontrar, a gente pode procurar as frutas da época. Acho que tem aí no informativo de vocês também, do próximo mês, tem no mês de setembro. As frutas, legumes e verduras que são do mês de setembro. Geralmente são conhecidas como as frutas da estação ou as frutas da época. Todo mês tem frutas que estão na safra. E isso, elas estão automaticamente mais baratas no mercado, elas estão mais ricas em nutrientes e estão mais disponíveis. Assim, a gente encontra mais facilmente nos locais que a gente compra.
tá certo? Então, também é uma boa opção da gente procurar saber quais são as frutas que estão naquela época, naquele mês, e aí tentar fornecer, porque sai mais em conta para a gente também. E agora, não menos importante, a água. Vocês costumam beber muita água ou esquecem? Muita? Tu gosta muito de água? Vocês sabem que a água está completamente relacionada à nossa hidratação, né? E aí, trouxe uma tabelinha aqui para vocês, acredito que tem aí também, sobre essas cores aqui, ó, que estão na nossa urina, tá certo? Quando a gente faz xixi, a gente pode observar que tem diferença nas cores, né? Às vezes de manhã está mais concentrado e às vezes está mais claro ou mais escuro. Então, a gente pode saber se a gente está bem hidratado através da urina, tá certo? Então, aqui tem essa tabela de cores, tá bom? Essa mais clara aqui, isso quer dizer que a gente está super hidratado. Esse número aqui, essa corzinha aqui, amarelo clarinho, é que tá bom, a hidratação tá boa. Esse 2 aqui é o mais comum, que geralmente a urina está dessa cor. Está adequado ainda. Mas aí, quando começa a ficar nessa cor, já está começando os níveis de desidratação, tá certo? E aqui é levemente desidratado. Nessa cor aqui mais acastanhada, desidratado. E aí, tem os casos mais graves, né? Quando a urina já está quase laranja, que é muito desidratado, ou muito quase avermelhada, que é severamente desidratado e precisa urgente já ir para o hospital, tá bom? Para a gente ficar acompanhando no nosso dia a dia, porque às vezes realmente a gente vacila, a gente esquece de ter uma boa hidratação, tá bom? Outra coisa aqui que eu quero abordar com vocês é justamente sobre industrializados, tá certo? Eu trouxe algumas imagens e trouxe a quantidade de açúcar que eu encontrei nos rótulos. Vocês costumam ler rótulos de alimentos? Aquela informação nutricional que tem ali, perto, na parte de trás da embalagem dos industrializados, tá bom? Aqui eu trouxe esse famoso biscoito aqui, ó. Biscoito treloso. Muitos gostam, né? Ele é bem antigo. E aqui, se o pai ou a mãe começar a ler a parte da informação nutricional desses alimentos, já vai acender um alerta, assim, de que precisa realmente procurar uma alimentação mais adequada para o seu filho. Vamos lá. Esse pacote de biscoito aqui, acho que ele vem com 6 biscoitos, eu acho. Não sei se são 6 ou são 3. Ele tem 37 gramas na embalagem. Vem apresentando 37 gramas. E essa quantidade aqui tem 25 gramas de açúcar. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos quanto é essa quantidade de açúcar, tá? Só um minuto. Olha só, nessa embalagem, dá para ver todo mundo? Nessa embalagem aqui do biscoito, tem 25 gramas de açúcar. Pesei aqui na balança, tem exatamente 25 gramas, tá bom? E geralmente esse biscoito não é consumido sozinho, né? Às vezes vem junto com um refrigerante, com outros, e às vezes é um pacote maior também, não só apenas 6 biscoitos, né? Esse suco aqui, ó, que de fruta só tem a embalagem. E uma uva bem feia, por sinal. Aqui, o suco Capo, tem aqui dizendo que a quantidade de 200 ml desse suco tem 19 gramas de açúcar. Eu vou fazer de conta que esse biscoito foi consumido junto com esse suco de caixinha, tá certo? Vou acrescentar mais 19 gramas aqui. Então, por exemplo, se em um lanchinho da tarde do seu filho, ele come um pacote desse biscoito do pequeno e um suquinho desse industrializado, quer dizer que ele está consumindo só de açúcar essa quantidade. Então, se a gente parar para pensar, é bem sério, não é mesmo? Vamos lá para o próximo. Todinho. Muitas crianças gostam, né? No todinho tem 23 gramas de açúcar. É quase aquela quantidade do biscoito, né? E aqui vamos lá para a Coca-Cola, né? Que aí já afeta criança, adulto, idoso, todo mundo gosta de
de provar. 200 ml de Coca-Cola tem 21 gramas, mais 2 litros de Coca-Cola, 210 gramas de açúcar, tá certo? Então, fica aí para vocês um alerta de como a gente realmente deve observar a informação nutricional desses e de outros alimentos que estão disponíveis no mercado, nas prateleiras, para consumir, comprar para o nosso filho, tá certo? O açúcar da fruta nem se compara, muito mais saudável, não faz mal que esses açúcares industrializados fazem, tá certo? Outro ponto, já para a gente finalizar, é conversar com os pais sobre algumas coisas, alguns hábitos que a gente desenvolve na nossa casa que podem influenciar completamente na alimentação do nosso filho, tá certo? Da relação dele com a alimentação, de fazer desse momento muito mais agradável. Primeiro, a criança que come, às vezes, sozinha, sem a família perto, que come, muitas vezes, na frente de tela, na frente do celular, ela não tem uma boa relação com a comida. Geralmente, na maioria das vezes, ela não vai ter a noção de saciedade, porque ela come se distraindo com outras coisas, né? Ela não vai ter uma relação de que a comida é uma coisa importante. Ela acha que vai ser uma obrigação, porque ela está mais vidrada na tela, na televisão, e está ali comendo porque alguém colocou o prato ali, porque ela tem que comer. Outra coisa, a relação da família em si também influencia na alimentação da criança. Porque, muitas vezes, por brigas, por discussões, no ambiente em que ela vive, também ela pode rejeitar, faltar apetite. Mas também a relação da comida, da família, de uma forma positiva, influencia completamente na criança. Você pode perceber que a criança, às vezes, come melhor, come mais empolgada, se você está ali, o pai, a mãe, os irmãos, na mesa, comendo juntos, conversando. Isso torna como se fosse uma relação afetiva na alimentação, né? Ela não está ali sozinha, ela não está comendo ali só porque tem que comer. Criam laços. A alimentação também cria laços afetivos na família e para a criança. Também é uma oportunidade dos pais serem exemplos, dela ver o prato dos pais e tentar reproduzir, de gerar a curiosidade de saber como é o sabor daquilo. E aí, se o pai consome, deve ser bom. Vou tentar também comer. Então, é importante algumas alterações no nosso dia a dia. Outra coisa, gente, que eu sei que acontece, os pais se desesperam quando o filho não come. E aí partem para as ameaças, né? Tipo, vai comer senão apanha. E aí acaba tornando um medo, né? A alimentação, em vez de ser prazerosa, como eu falei, que a alimentação adequada, ela também tem que ser prazerosa, ela acaba sendo um momento de terror para a criança, às vezes. Se você come com a sandália do lado, se você força, tem gente que força mesmo, tipo, a colher na boca da criança. Então, o que eu sugiro é que nesse momento, eu entendo, agora eu já sou mãe também, eu entendo que a gente fica preocupado quando a criança não come. Talvez a gente contar até 10, respirar um pouquinho, não oferecer outros alimentos para que ela seja saciada. Esperar o tempo e depois voltar a oferecer aquela alimentação, acho que funciona melhor do que a gente, às vezes, se desesperar e agir de forma errada, tá certo? E também acaba criando um certo trauma na criança se ela come de forma forçada, tá bom? Às vezes ela pode até ficar com medo do momento da alimentação, ela já foge. Então, vou para a parte final agora, que são algumas dicas. Vocês, principalmente os adolescentes, os pais às vezes já têm mais prática, mas os adolescentes, vocês costumam ir ao mercado comprar frutas? Não? Alguém vai? Tu vai? Tem algumas dicas da gente saber se a fruta está boa para o consumo, se ela está madura, se ela está docinha. E aí, tem alguém aqui que já sabe, bem detalhadamente, assim, como escolher essas frutas? Mais ou menos? Vamos lá. Eu tenho aqui no celular. No panfleto, deixa eu pegar esse daqui. No panfleto que os pais receberam, tem atrás, tem aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, escolher frutas e vegetais. Então, tem algumas dicas que facilitam, inclusive, no sabor dessa fruta. Se você compra ela de forma correta, madura,
Vamos lá, o abacate. Alguém tem dificuldade de escolher o abacate na hora lá da compra no supermercado? Não? Oi? Balança. Tem vários truques, né, gente? É curioso isso. Às vezes dá certo e às vezes não. Mas vamos lá. O abacate, a casca tem que estar firme, sem rugas e sem manchas. Mas tem um truque também. Já viram aquele talinho ali no fundinho do abacate? Quando ele está destacado, tem aquela bolinha ali. Ele tem algumas cores diferentes. Então, se ele está completamente verde, o abacate está verde. Se ele está verde e um pouco amarelado, ele está ótimo para o consumo. Se aquele talinho ali, quando soltar, tiver completamente amarelado, o abacate já passou do ideal para o consumo, certo? Maracujá. Quanto mais enrugado, melhor o maracujá, né? Vocês sabem, às vezes ele é até pesado, mas é só casca. Então, se ele está enrugadinho, geralmente ele está mais suculento, está com mais polpa dentro. A cenoura. Tem dúvidas? Não, a cenoura lisinha, quanto mais lisinha ela estiver, melhor. A melancia. A melancia era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de escolher. Mas, quando você bate na melancia, se ela tiver um som oco, ela não está boa, tá certo? Se ela tiver um som abafado, se o barulhinho for abafado, isso quer dizer que ela está mais suculenta e docinha, tá bom? E as frutas cítricas. Vamos lá, o abacaxi. Quando você pega o abacaxi e ele está mais alaranjado e o talinho, a folhinha, eu não sei se está bom. Quando a folha solta mais facilmente, não está bom ainda. Ah, soltou, mas não foi tão facilmente, né? Quando a folhinha de cima da coroa solta facilmente, ele está docinho, ele está bom para o consumo, tá bom? A laranja e o limão, quanto mais lisinho e brilhoso tiver a casca, mais suculento ele vai ser. Se ele tiver crespo, com aquele... crespo mesmo, meio opaco, ele não tem muito suco ali, tá certo? E aí, essas diquinhas, assim, para a escolha no supermercado, no mercado, fazem diferença às vezes, porque a fruta vai estar mais saborosa na nossa casa, tá bom? Ninguém tem dúvida? Se tiver, depois da palestra, pode conversar comigo e a gente conversa tranquilamente, tá bom?